Pois é, irmão. Vamos para Neemias 16, página 45 do nosso livro. Mas está no Os antediluvianos e as suas vidas prolongadas. Acreditamos que a descrição bíblica de homens vivendo 969, 930, 600, 365 anos é literal. E acreditamos que isso se deve a 5 fatores. O pecado ainda estava iniciando o seu curso, o clima era mais favorável, a terra produzia mais alimentos, a terra produzia alimentos de melhor qualidade e a terra precisava ser povoada, fazia parte do plano de Deus. Então, Deus abençoou aquela geração e principalmente, como eu digo, o item 4, a terra produzia alimentos de melhor qualidade. Ok? Então, como eu disse, aqui hoje se você planta uma mangueira e são 8 anos para dar um fruto, ok? Seria tempo menor e um alimento mais saudável, que faz uma diferença no nosso organismo. Significa que naquela época, por exemplo, se eles pegassem um vírus, eles venciam o vírus com maior facilidade. Ok? Hoje, como os seres humanos estão ficando debilitados por uma alimentação cada dia pior, nós que vivemos na cidade, então, nós comemos uma banana que ela foi colhida ainda verde, aí vai viajar para o Rio de Janeiro, vai lá para uma central para depois chegar nos hortifrutos. É diferente de você pegar fruta e comer. É muito mais saudável, isso já faz uma diferença. E certamente a terra produzia melhor, como eu disse para vocês. Por qual razão a terra ficou tão pobre? Por causa da água salgada. Se você tiver, por exemplo, lá em casa, fizemos o beiral da casa, começou a dar uns matos ali, a vegetação. Falei para mim, escutei lá e joguei sal. Porque até na época dos Mises tinham povos que invadiam o outro povo, invadiam Israel para tornar a terra infértil. O que eles faziam? Jogavam sal na terra. A água salgada, ela torna a terra infértil, okay? Por causa do sal. Número 17. Os justos tinham conhecimento do dilúvio. Ao lermos o capítulo 5 de Gênesis, observamos que os descendentes de Sete tinham conhecimento do dilúvio. Isto pode ser visto no fato de Enoque ter se chamado seu filho de Metusalá, que segundo D.L. Moody significa quando este morrer, isto virá. E Metusalá nasceu 687 anos após a criação. O dilúvio aconteceu 1656 anos após a criação. Para descobrirmos quantos anos Metusalá nasceu antes do dilúvio, basta subtrairmos 1656 menos 687, igual a 969 anos. Se Metusalá nasceu 969 anos antes do dilúvio e viveu 969 anos, conclui-se que ele morreu no ano do dilúvio. Isso mostra que Enoque tinha conhecimento do dilúvio, ou seja, o nome do seu filho era uma profecia. Quando ele morrer, isto virá, ou seja, era uma profecia sobre o dilúvio. Prosseguindo, também o filho de Metusalá, Lameque, tinha este conhecimento, pois diz que chamou o seu nome, o seu filho de Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Vemos, portanto, que Lameque já sabia que o seu filho acharia graça aos olhos do Senhor, e por sua causa Deus não exterminaria toda a humanidade. Então, lembrando que o dilúvio, ele é também uma indicação dos dias que a igreja será arrebatada, os dias anteriores ao arrebatamento da igreja. E a igreja, por sinais que Jesus Cristo anunciou, ela percebe que Jesus está perto de voltar. Eu vou estar falando isso com vocês na segunda-feira. As profecias têm se cumprido, e a triste profecia que tem se cumprido é exatamente a profecia da igreja de Laodiceia, porque a história da igreja foi caracterizada em 7 igrejas,
E a igreja de Laodiceia, que é a igreja da última era, a igreja dos dias que Jesus voltará para arrebatar, a Bíblia classifica essa igreja como desgraçada, cega, nua, que se diz rica, mas é pobre. Uma igreja que Jesus está tentando entrar nela, né? Jesus está do lado de fora dessa igreja, e uma igreja que ela não será arrebatada, ela será vomitada. Então nós temos que viver nesse período, um período de igreja corrompida, mas conseguindo viver de maneira diferente. Não dá para nós termos comunhão, né, com igrejas corrompidas. Nós temos aí o exemplo da seita adventista do sétimo dia, que eles dizem que a Assembleia de Deus tem a marca da besta, por nós não guardarmos o sábado como eles guardam. Uma heresia terrível, né? Mas mesmo assim, esses mentirosos estão se aproximando da Assembleia de Deus e chamam a Assembleia de Deus de irmão. Deveriam ser pelo menos coerentes. Se eles dizem que nós temos a marca da besta, então não deveriam nos chamar de irmão. E aí você vê a adventista do sétimo dia, um grupo que não acredita no pentecostalismo, indo dar aula na Assembleia de Deus sobre pentecostalismo. Você pode ir um adventista chamado Rodrigo Silva, que você tem vídeo no YouTube, ele dando aula na Assembleia de Deus explicando sobre pentecostalismo. Isso é que pode. Pastor, teve uma irmã que congregou conosco de bastante tempo, e depois ela foi para a adventista do sétimo dia, e aí nós conversamos como é que está. Eu perguntei ela como ela estava, e tudo, aí ela foi falando. E uma das coisas que ela observou da diferença daqui e lá é que aqui as pessoas, segundo eles, afirmam que o Espírito Santo não machuca ninguém, e que pulava e batia em algum lugar, e lá não tem isso, não vê ninguém pulando, porque o Espírito Santo não tem a intenção de machucar ninguém. Eu falei assim, não, a pessoa que pula e bate em algum lugar é porque a pessoa não tem equilíbrio daquilo que está fazendo, acaba virando uma meninice, mas o Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito é sujeito ao profeta. Então, realmente, a pessoa que tem a manifestação de sentir a presença de Deus através do Espírito Santo, ela sabe o que está fazendo, ela não fica inconsciente. Aí lá ela diz que lá essas coisas não existem. Então, ela passou a acreditar naquilo lá que eles ensinaram. Então, como é que pode uma pessoa aceitou Jesus na Assembleia de Deus, né, participava da escola dominical de alguns ensinamentos, e lá a mente ficou totalmente deturpada. E nós temos que saber o que produz uma seita. Uma seita ela não é de produção humana. Produção humana é o quê? Por exemplo, nós estávamos conversando ali, o irmão viajou, foi numa ilha de barco. Produção humana é isso, ir para a sua família, se divertir, ir ali no parque com seu filho. Essas coisas são coisas humanas, coisas que nós vamos fazer, nos alimentarmos bem, nos cuidarmos, principalmente as irmãs, ficar mais bonito. Isso é coisa humana. Seita, que significa perversão de uma doutrina fundamental das Escrituras Sagradas, é produção dos demônios. Então não dá para a igreja de Jesus, nesses últimos dias, estar se envolvendo com seitas. É inacreditável. Item 18 do nosso livro. Vamos falar sobre os filhos de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2. Bom, então tinham duas gerações, a geração de Sete e a geração de Caim. E a Bíblia diz que as duas se envolveram, e esse envolvimento, o que aconteceu? Os filhos de Deus, os descendentes de Sete, que levaram a pior. Porque se você se junta com as trevas, saiba que Deus não vai te acompanhar. Se você quer ter amizade com o mal, saiba que Deus não vai te acompanhar. O Espírito de Deus não vai participar disso. Né? Então, Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2 diz: E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Bom, quem são esses filhos de Deus? Eu até coloquei aí possibilidade que alguns acreditam que serem anjos. Anjos, por ali está escrito filhos de Elohim. Pois bem, mas anjos,
anjo, ele não tem como engravidar uma mulher, isso é um absurdo, né? Se a Bíblia diz que eles não se reproduzem entre eles, não tem como um anjo teria que ter o poder de criar um esperma e fecundar a mulher. Então isso não existe. Então os filhos de Deus estão tratando daqueles tementes a Deus, os descendentes de Sete, ou seja, os filhos de Sete começaram a conviver com os filhos de Caim, né? E isso gerou uma corrupção, como eu disse. Se o cristão começar a conviver com seitas, com filhos das trevas, o Espírito Santo não vai lhes acompanhar. E aqui o que também nós vemos que eles fizeram? Tomaram para si mulheres. Então provavelmente eles aderiram à poligamia, porque quando nós lemos Gênesis 4, entre os descendentes de Caim, ali já retrata homens que eles tinham mais de uma esposa, ou seja, a poligamia. E desde o princípio, o plano de Deus é que o homem esteja com uma mulher, que ele tenha uma esposa. Mas os reis tiveram muitos, Deus tolerou, mas o plano de Deus não era esse. Ok? Então, aqui também já dá para entender que eles tomaram mais de uma mulher. Ok? Se tornaram polígamos. Então, esse nós acreditamos que são os descendentes de Sete. Bom, tem alguns, aí na página 47 eu coloquei também, que alguns acham que seriam homens, né? Todos os homens, e quem seriam as filhas dos homens, né? Eles acham que seriam mulheres que resultaram do evolucionismo, mulheres que andavam curvadas, peludas, né? E que os homens que foram criados por Deus teriam se encontrado com mulheres que eram resultados da evolução. É um absurdo, né? Eu cito por questão de conhecimento, mas para combater, porque a Bíblia diz que os homens olharam para as mulheres e viram que elas eram formosas. Você olhar para uma mulher que anda encurvada, peluda, né, resultado da evolução, dizer que é formosa, é mais uma heresia irracional, né? Toda heresia podemos dizer que é irracional, né? Mas dizer que elas eram formosas. E em quarto, sim. E mais na frente vai falar que através dessa relação tiveram filhos gigantes. Isso, nós vamos ler para poder explicar isso. E deixa só, tá bom? Aqui, essa parte das filhas dos homens e evoluídas de raças inferiores está no item 19.1, tá bom? Eu digo que são as filhas de Caim, ok? Bom, aí no item 22, na página 49, bom, primeiro vamos ver o item 21, o desejo divino de destruir a raça humana. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então aqui Deus está dizendo: olha, em 120 anos eu vou destruir a humanidade. Alguns acham que Deus estaria determinando que o homem só poderia viver 120 anos, mas não, nós encontramos homens que viveram mais de 120 anos, né? Terá, pai de Abraão, viveu mais de 120 anos, ok? E se aqui está cerca de 120 anos antes do dilúvio, o próprio Sem, filho de Noé, ainda não tinha nascido, e ele também vai viver mais de 120 anos. Nós vemos que só depois do dilúvio ele vive 500 anos, ou seja, ele deve ter vivido ao todo 598 anos. Então, não é uma ordem cial. Se fosse uma ordem de Deus, se cumpriria, ok? Mas na verdade está dizendo que em 120 anos eu vou destruir a humanidade. 120 anos seria o tempo que Noé teve para pregar o Evangelho, correr risco de vida, como diz o historiador Flávio José, ok? Agora chega no item 22, os gigantes que haviam na terra. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Eu vou abrir esse texto literalmente aqui para nós podermos ler, se vocês quiserem abrir aí, né? Então diz o seguinte: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, observe, o comentário que eu vou fazer é exatamente o que tem aqui no texto. A Bíblia não diz que nasceram gigantes do resultado
desses filhos de Deus com as filhas dos homens? Diz que havia gigantes, e diz que quando eles tiveram relações, os que nasceram eram os valentes da terra, né? Ou seja, daquela relação dos homens que temiam a Deus e com aqueles das mulheres que não temiam a Deus, os homens que nasceram vamos dizer, eram valentes, ou pessoas que gostavam de dominar. Aqui eu comparo isso. Rio de Janeiro é uma cidade terrível, né? Mas lá no Rio de Janeiro, nós vemos muitas favelas. A igreja mesmo que eu participo, ela tem muitas congregações em favelas. A maioria dos moços que trabalham no tráfico, homens violentos às vezes, foram criados na igreja e são filhos de cristãos. Por quê que esses homens se tornam violentos? Jesus Cristo explica. Então, esse homem que nasce na igreja, tá, ok? E ao mesmo tempo convive com o mundo e vai para o mundo, o número de demônios que vai nesse homem é bem maior do que de uma pessoa comum. Às vezes você vê um mundano, ele faz coisas comuns, né, erradas, mas às vezes sai uma pessoa da igreja, a vida dessa pessoa é muito pior. Essa pessoa no mundo, ele vai ser um problemático, violento, ligado ao tráfico, matador. Eu fui criado próximo do complexo do Alemão, e tinha sempre a história, o chefe do tráfico lá tinha sido criado na igreja. A mãe dele trabalhava em oração, saía da igreja, passava lá, passava o sabão dele, aí todo mundo baixava a cabeça em respeito à mãe, né, ouvindo a mãe, ouvindo o carão da mãe, dizia que ninguém podia, todo mundo tinha que ficar calado, ele ficava ali, mas era um traficante, violento, tudo, respeitava a mãe, mas o moço era desviado do evangelho. E eu já fiz trabalho em igreja lá no complexo do Alemão, os desviados da igreja eram os piores do local, infelizmente. Jesus responde, por quê? Um demônio leva 7 outros demônios, ok? E aí são 8 demônios, e os 7 são piores do que ele, e o estado desse moço é pior do que o anterior. É por isso que às vezes você vê, a pessoa sai da igreja, o estado dele é pior, porque os demônios querem prender essa pessoa lá. Sabe que ele não é uma pessoa comum, ele conhece a verdade. A qualquer momento ele volta para a verdade. Então o demônio vai tentar prender ele no mundo. Okay? Foi o mesmo que aconteceu aqui. Nesse período é que surge esse homem, como eu falei para vocês, a estrela da vitória de Naranci. Estou sem internet. Depois, ativando aqui, eu vou mostrar para vocês. Bom, nesse período anterior ao dilúvio, o que está acontecendo? São esses descendentes de Sete, eles acabaram por se envolver com os descendentes de Caim. Então, os filhos de Deus não tem segredo, porque, eu vejo, não surgiram os gigantes dessa relação, os gigantes haviam, entendeu? Você viu o versículo? Naqueles dias haviam gigantes na terra, também depois, quando os filhos dos homens entraram, os filhos de Deus entraram entre os homens, os que nasceram foram os valentes da terra. Por quê? Que eram homens tementes a Deus. O que o diabo faz? Foi o que Jesus Cristo disse. Eles são os homens mais violentos da terra, né? Eu queria que vocês viessem aqui, para vocês darem uma olhada nesse achado arqueológico aqui, que é chamado, desse homem chamado Naranci. Cheguei aqui para vocês poderem ver. Vou tentar mostrar o que os arqueólogos encontraram desse homem, que ele seria anterior ao dilúvio, né, dos chamados sumérios. Aqui está dando para aparecer. Bom, estão vendo aqui um homem aqui em cima, olha. Deixa eu ver se eu ampliava essa imagem. Nessa imagem aqui dá para vocês verem mais ou menos. Estão vendo um homem grande aqui em cima, pisando nos homens pequenos? Está vendo? Então, esse aqui, aqui dá para ver melhor, está pequena lá. Mas está ali um homem grande, como um gigante, pisando em homens pequenos. É chamada Estela de Naranci. Ok? Às vezes escreve assim, ó, Naranci. Ok? Mas você escrevendo ali, você já vai encontrar. Esse homem seria o último rei
dos descendentes de Sete. Tá bom? E aí a gente já vê ele como um gigante. Olha que interessante. E a Bíblia diz que havia um gigante na terra. E é claro, numa terra violenta, se tem um homem, por exemplo, de 3 metros, aqui tira dessa coisa para melhor. Então, numa época que sei lá, homens de 1,70 metros, olha lá a diferença do tamanho dele para os outros. E esse homem, a arqueologia diz, depois dele, ele vivia na região da Mesopotâmia, onde viviam os sumérios, depois dele, tudo desapareceu. Não sabe, a civilização, o conhecimento desapareceu. Ok? Porque quando fala de Golias, a Bíblia fala que ele era gigante. Mas não fala que os outros filisteus eram gigantes. Mas Golias não era filisteu, não era. Só tinha ele gigante. Isso era uma geração de descendentes de gigantes. Nos dias de Davi, depois mais à frente, Davi já velho, né? Um parente de Golias vai tentar matar Davi. Então apareceram diversos gigantes na Bíblia, mesmo depois do dilúvio. A Bíblia afirma que havia gigantes antes do dilúvio e também depois do dilúvio. E como aconteceu com Golias, né? Um homem que ele teria mais de 3 metros, acho que eram 3 metros e 40. Quem deveria enfrentar Golias? Deveria ser Saul, que a Bíblia diz que era o mais alto, mais forte de Israel. Mas Saul não era tão grande quanto aquele gigante, ele precisava de um milagre dele. E Saul não acreditou no milagre, né? Davi que acreditou. Então esses gigantes, eles não eram o resultado, na página 50, eu boto o resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, são esses guerreiros, ok? E a explicação é essa, esses guerreiros, né, esses homens maus ou homens com mania de conquista, ok? Era exatamente o resultado disso, pessoas que foram homens que foram criados no temor a Deus e depois se envolveram com as filhas de Caim. E as filhas de Caim, eles eram, pela história já diz, pervertidos. Ok? Pastor, o senhor falou o nome do pai de Abraão, eu fiquei intrigado, porque assim, eu não sei se é a pronúncia, que eu não sei se faz correta, mas é porque na minha Bíblia não tem um acento agudo no ar. É que tem algumas Bíblias que tem acento. Aí eu sempre aí seria terra. É terá ou tera? Aí é terra, se não tiver acento, porque você identificar os sons de um idioma que está quase extinto é difícil. Então por isso que você acha em algumas Bíblias Metusalá, outras Metusalém, outras Matusalém. Tem Mardoqueu, Metucai. É qual a pronúncia correta? Mardoqueu ou Mardoquai? Não dá para saber qual é a pronúncia correta. Então a gente, vamos dizer, depende até da Bíblia que você tem na mão. Porque os sons mudam. Por exemplo, se fosse escrever uma Bíblia com baiano falando e uma Bíblia com carioca falando, né, como é a pronúncia? Vocês já leram uma história na Bíblia que teve uma guerra que envolveu 2 tribos de Israel. Vamos abrir aqui o texto e vai ter uma questão dessa para vocês poderem ver. Qual a pronúncia? Tem a gente fala São José de Alcobaça, os irmãos do Rio falam São José do Alcobaça. Abram em Juízes capítulo 12, versículo 6. Então estava tendo uma guerra entre 2 tribos, e aí eles usaram exatamente uma questão de linguística para identificar quem era de tal tribo. Seria tipo assim, está tendo uma guerra entre baiano e carioca. Aí eles pediam, como que ele vai identificar o baiano? Pela fala, né? Então veja aqui, olha. Então lhe diziam, dize pois chibolete, porém ele dizia cibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Assim pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Okay? Então veja, uma questão de um povo, era o povo de Israel, mas uma parte pronunciava chibolete, outra cibolete. Você veja, é igual
Vocês querem ver uma coisa? Digam, de qual estado eu vim para cá? Qual o nome do estado que eu vim? Fala alto. Rio de Janeiro. Ela fala igual carioca. Mas normalmente o nordestino ele fala certo, ele fala assim, você é do Rio de Janeiro. Mas o carioca ele fala assim, eu sou do Rio, com som de U, com DI, Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. Aí quando o nordestino fala, eu ia para todo o Brasil, eu falava, você é do Rio de Janeiro, né? Aí você está falando errado, não é Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro. Então isso é um exemplo. Quer dizer, você está tratando de 4.000 anos atrás, entendeu? 4.500 anos atrás. Então, como é que eles pronunciavam naquela época? Era Matusalém, era Metuzala. Então, não dá para dizer que tem o certo e Na errado. hora da pregação, se eu falar terra, Não está errado, não. Mas o sotaque na nossa região aqui é diferente de Salvador. É muito É diferente. A gente não tem o oxente, tem o rei. Eu notei porque ela fala igual carioca, ela fala errado igual carioca. Porque o carioca fala Rio com U, Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. E se alguém falar lá Rio de Janeiro, você está de palhaçada, rapaz? É Rio de Janeiro. Mas é assim que o carioca fala. Daí a gente diz que o nordestino às vezes fala errado. Então, essa questão do chubolete, ou a questão de Metusalém, Metuzala, não dá para dizer que não tem um certo e um errado. Né? São pronúncias. Por uma questão dessa, também que os judeus argumentam que o termo Yavé, como é que ele se pronunciava? Ele fala assim, a gente nem sabe a pronúncia certa, não interessa que você não saiba como eles pronunciavam. Essa não é a questão. A questão é que tem um nome, e esse nome tem poder. Assim como o nome de Jesus tem poder. E você deve pronunciar esse nome exatamente